Deus é essa comunhão. E a igreja aqui, quer dizer, essa comunhão. Três, e ao mesmo tempo, quer dizer, e né? Uno e trino. Deus, eu o entendo primeiramente como um Deus todo amoroso. Pai e mãe. Deus é feminino, tem que ser. Se ele criou todos os seres, então ele incorpora também, não é? E passou para todos essa característica. Então Deus não é só feito na imagem do homem, porque a gente tem uma família todo masculino, né? Não tem uma mãe, não tem um pai, tem um filho e tem o Espírito Santo. Cadê a mulher? Então a mulher diz, hoje Deus é mulher. Na sua essência, na sua natureza, é a síntese de todos os valores, de toda a bondade, de todo o amor, de toda a abertura, de toda a liberdade. Por isso que a igreja aqui, a igreja da qual a gente faz parte, quer dizer, é exatamente o sacramento, um sinal dessa comunhão que é o próprio Deus. O catolicismo é uma das tantas tradições cristãs. Para mim, a igreja é uma comunidade da esperança, é uma comunidade dos seguidores e seguidoras do Cristo morto e ressuscitado. Temos expressões, então, de cristãos que vivem o seu cristianismo dentro do horizonte da história, engajados nas transformações sociais, e temos cristãos católicos que vivem seu cristianismo católico em expressões assim muito alienadas, num espiritualismo totalmente fora da história e de qualquer compromisso com as mudanças sociais. Então só pode, se essa igreja, se esse grupo humano continua em torno, quer dizer, com essa mesma fé, esse grupo só pode ser considerado um grupo da esperança. Os sacramentos, por exemplo, alimentam minha esperança, não é? Quer dizer, e dizem que ela não é cega, minha esperança não é cega, na medida em que eu já vivo no hoje essas primícias, vamos dizer assim, essas maravilhas, não é, desse reino de Deus. Hoje queria ser entregue, e tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vosso Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Os sacramentos são sinais. Na sua origem estão palavras e gestos de Jesus. Os sacramentos nos introduzem eu chamaria nessa atmosfera, não é, viva do infinito amor de Deus. Esses sacramentos, eles são celebrados como memoriais, quer dizer, são lembranças, mas são lembranças que para as pessoas de fé atualizam a presença de Jesus. Que Deus nos ama, toda pessoa de fé com certeza já parte disso, né? Toda pessoa que crê já parte disso. Quer dizer, que Deus nos ama, que Deus é amor, que portanto é misericórdia para conosco. Mas não basta esse saber racional, quer dizer, né? Não é apenas uma informação. Essa informação, esse conhecimento é uma sabedoria, é algo existencial que toca a existência, que portanto precisa ser não apenas conhecido, mas vivenciado, experienciado. Os cristãos, como religiosos de todas as culturas, sentem necessidade de ritos de passagem que marquem momentos importantes da sua vida, o nascer, a idade adulta,
o casamento, a morte e por aí vai. Então, em função desses momentos maiores da vida, evocando gestos e palavras de Jesus, os cristãos celebram sinais, que são os sacramentos. Todos os sacramentos são ou promovem, quer dizer, essa participação no próprio mistério de Jesus Cristo. Então, por exemplo, pelo batismo a gente é introduzido na própria morte e ressurreição de Jesus, né? Quer dizer, no próprio mistério da morte e ressurreição de Jesus. O crisma quer dizer, confirma, não é? A Eucaristia é a celebração da memória por excelência, né? Da memória de novo desse mistério, deste sacrifício. Como entender que a igreja hoje esteja no ponto em que está, organizada de tal maneira que muito mais importante do que a comunidade cristã é o clero. De tal maneira que para muita gente falar de igreja significa falar de padre, de freira, de bispo e de papa. O grande desafio é esse para a igreja, ser ao mesmo tempo sinodal ou comúnio, como diz, uma comunhão, não é? E hierárquica. Quando falar de igreja, deveria ser povo chamado, convocado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Toda hierarquia, em geral, e especialmente na igreja, deve se basear no próprio Jesus Cristo, né? Ou seja, que é mestre e ao mesmo tempo se fez servo. Jesus viveu todas as tradições religiosas de seu povo, mas ele relativizou tudo isso. Não colocou essas coisas com valor absoluto. A Igreja Católica constitui a hierarquia, não é? O bispo, o padre e o diácono. São, digamos assim, os serviços do ensinamento, de ensinar, santificar e dirigir. O Papa, em primeiro lugar, ele é um bispo. Então, o Papa é o bispo de Roma. Em Roma, nós temos o testemunho do martírio, Pedro e Paulo. Primeiro veio a importância dessa igreja por ter sido aí, né, por ter sido ela, através desses apóstolos, não é? Testemunha, quer dizer, da fé, até o martírio. A gente pode dizer assim que a força da igreja de Roma cresceu no sangue, vem do sangue. Então, primeiro não vê assim sempre o Papa muito importante, temos toda uma história. E aí, com essa credibilidade, vamos dizer assim, da igreja de Roma, face a todas as outras igrejas, a todos os outros grupos e porções do cristianismo no mundo, não é? Claro, vai historicamente desenvolvendo-se o papel também preponderante do bispo de Roma, que era o bispo dessa igreja tão reconhecida pelo seu testemunho de martírio. O Papa é esse garante universal, vamos dizer assim, por ser o bispo de Roma, não é? É esse garante universal da unidade. Então, nesse sentido, ele não está sobre os outros bispos, né? Não é uma relação sobre, não é? Ele está no centro, vamos dizer assim, com os outros. Minha Senhora, minha mãe, eu te ofereço inteiramente toda a voz. Tem teólogas, não é? E filósofas que trabalham essa questão. Quais são os modelos que a igreja vem colocando como modelo da mulher? E tanto essas teólogos e filósofos como essa mulher na vida prática respeita a Virgem Maria, mas diz que ela não é modelo para a mulher contemporânea. A mulher continua sendo, na Igreja Católica, um ser de segunda categoria. Não pela vontade de Deus, nem pela vontade de Jesus,
mas por um machismo e um clericalismo machista que insiste em permanecer, não é, como há 1.700 anos atrás. Em geral, o magistério da igreja, que é ensinamento da igreja, que é orientação da igreja, tem sido o que se chama patriarcal, quer dizer, é muito hierárquico, antropocêntrico, quer dizer, só visa o homem, a mulher é relegada ao segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinta, sexista, no sentido de tem conceitos contra a mulher. A mulher foi considerada fonte de pecado, o corpo dela é considerado pecaminoso. As mulheres deveriam participar em pé de igualdade de qualquer expressão ministerial dentro da Igreja Católica para ser a igreja do Evangelho, a igreja de Jesus, a igreja de Paulo, que disse que entre nós não existe mais grego ou judeu, homem ou mulher, escravo ou livre, porque todos somos iguais em Jesus. E eu acho que a igreja, apesar de muitos espaços que abriu, certo, desde o Vaticano II, ainda não abriu espaço suficiente. O povo, quando se dirige, em geral, a Nossa Senhora, aos santos, não é muito numa perspectiva da mediação. Não é? Às vezes o povo se sente tão pequeno, tão esmagado, tão distante da integração social, por exemplo, e isso às vezes se reflete também numa imagem de Deus momentaneamente e aparentemente distante de si. E os santos cumprem essa tarefa pelo seu mérito, foram mártires, não é? Maria entregou-se completamente à missão de Deus, né? Oferecendo-se a si mesma para isso. Quer dizer, vejam, em todos tem um mérito, não é? Em relação a Deus, e o povo respeita e acredita e confia nisso, e os santos se revertem, né, nessas figuras mediadoras na relação com Deus. Eu creio que esse seja o pensamento original de Jesus, que pensou numa comunidade onde as pessoas fraternalmente se encontram, refletem sua vida à luz das palavras dele, procuram identificar os sinais dos tempos, os apelos de Deus, e procuram dar respostas sinceras a esses apelos. Uma igreja muito simples, de tamanho humano, onde as pessoas estão próximas, se querem bem, têm o prazer de servir umas às outras e se sentem enviadas, discípulas missionárias enviadas no meio desse mundo a semear esses valores humanos, cristãos, de fraternidade, de solidariedade e de paz. Eu me sinto feliz, ao mesmo tempo desafiado, né? Ser igreja no mundo de hoje também não é tão simples. A memória de Jesus que a igreja porta não é apenas um privilégio, é uma memória perigosa. Nós seguimos um crucificado, ressuscitado,
mas crucificada. Se a gente não perde de vista essa perspectiva da esperança, não é? A gente vai entender que ela é sempre maior que nós mesmos e que nossos limites.